Gravar e vamos começar. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia de novo. E aí, hoje a gente vai iniciar a falar um pouco já de coluna hoje, na próxima aula. E sobrando tempo, se tiver alguma dúvida, a gente revisa alguma coisa também. Mas, falar um pouquinho de lombar. Então, assim, a gente veio construindo aí um raciocínio em relação ao tratamento. Veja se aparece para vocês o slide aí, pessoal. Aparece? Sim, aparece. Aparece, professor. Os meninos também? Aparece, para mim aparece. Tássio? Tá mostrando aqui, professor. Beleza, então. E aí a gente veio construindo um raciocínio, obviamente que a parte prática acabou se prejudicando um pouco, né, por essa questão da pandemia, mas pelo menos se vocês estiverem, né, visualizando os vídeos e tentando fazer alguma coisa, já é menos ruim do que se vocês não fizeram nada, né, em relação a isso. Porque assim, no momento que for retornado e que puder, ou vocês assistirem de novo como ouvinte, ver, ou algum momento de horário para a gente treinar as técnicas, aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil, porque você já tem uma memória, pelo menos visual, né, de ter visto aquela manobra. E aí, chegando para a coluna, você vai ver que coluna vertebral, né, hoje eu vou iniciar falando sobre lombar, na próxima aula vai dar uma junção, né, com cervical, torácica. É uma região, né, a coluna em si, que aparece muitos clientes para a gente, né, muitos pacientes da fisioterapia são de coluna, geralmente. Lombar, por exemplo, né, é uma que aparece muito. E você vai, inclusive, para os artigos científicos, para as pesquisas, se publica muita coisa sobre lombar hoje em dia. Então, assim, tanto de outras áreas, né, de cinesioterapia, eletro e tal, quanto da terapia manual também, né, trabalhos de terapia manual. E aí existe uma classificação, né, que é como está aqui, ó, Sistema Americano de Subgrupos, que eu queria falar para vocês, porque é o seguinte, o que é que acontece, né, em relação a dores lombares e às dores em geral. Você sabe que as dores dos pacientes, né, a causa inicial nunca, assim, muito difícil de ser a mesma coisa, né, igual. Assim, eu quero dizer que não dá para a gente ter um protocolo fixo igual para, assim, todo paciente que vem com dor lombar, vamos tratar esse cara dessa forma, vocês entendem? Porque, assim, pode ser que essa dor lombar desse camarada seja por coisas diferentes. Com a mesma dor, sintoma parecido. E aí o tratamento tem que ser diferente. Pensando nisso, a Sociedade Americana de Fisioterapia, né, desenvolve esse sistema chamado de subgrupos lombares, que seria o seguinte: você pegar o paciente com dor lombar e classificar ele de acordo com a sintomatologia e com todo o histórico em situações diferentes. Vou mostrar. Além de verificar o seguinte: se esse paciente ele é realmente paciente para fisioterapia, ou se ele tem contraindicações realmente absolutas que me fazem indicar ele para outro tipo de profissional, seja médico, psiquiatra, psicólogo ou outro profissional. E aí, se ele sim for da fisioterapia, aí a gente vai ver onde ele se enquadra. Aí, esse é um paciente mais com âmbito psicológico, cognitivo e tal, vão ter condutas específicas para iniciar esse tratamento dele, para dar esse direcionamento. É um paciente que tem mais déficit de mobilidade, travamento, bloqueio, restrição, aí vai ter um encaminhamento, você vai ver que a terapia manual vai ser super bem indicada. É um paciente que tem déficit de coordenação motora, aí possivelmente já vai ser a parte mais de exercício. É um paciente que tem... Então, assim, esse tipo de classificação que eu achei legal para trazer para vocês é que ele me dá um norte, assim, tanto eu vou mostrar aqui características diferentes dos pacientes, quanto as principais intervenções recomendadas. Quando eu falo recomendadas, pessoal, não é que você só tem que fazer aquilo, mas na verdade é dando um norte, tipo assim, você pode iniciar, Gabriel, Tássio, né, Tiago, por aqui, e aí a partir disso você vai vendo o que é que funcionou no paciente, o que é que não funcionou e vai montando sua conduta, mas já te dá um norte inicial de dizer assim, geralmente foi observado em vários estudos que os pacientes que têm isso, o melhor tratamento foi esse. Todo mundo entende o que eu tô falando? Sim ou não? Tudo tranquilo? Pessoal? Sim, professor, tá tudo tranquilo. Entende? Então, assim, a ideia dessa classificação, não estou dizendo que é a mais perfeita ou a certa, mas sim dar um norte vocês assim, dizer, foi testado, né? Qual o melhor tratamento para tal tipo de paciente, né? Qual o tratamento mais efetivo? Então, aqui vai ter algumas sugestões para vocês. E aí, na outra aula, a gente fecha com técnica, com imagens e com a parte de tratamento mesmo da terapia manual em si. Se der tempo, hoje eu já mostro vídeos de técnica aqui também já, acredito que dá. E aí, vamos lá.
E aí essa classificação de subgrupos, ela não é, assim, e não é nova, né? Surge inicialmente em 1990, desenvolvido pelo pessoal de Delito e colaboradores. Mas hoje em dia se utiliza esse raciocínio, né? Foi recentemente aprovado pelas diretrizes de prática clínica da Associação Americana de Fisioterapia e Ortopedia. Inclusive tem instituto no Brasil, né? Tem clínica de fisioterapia no Brasil e fora do Brasil que utiliza esse mecanismo de subgrupos. Eu fui pesquisar um pouco mais, né, sobre isso para entender, para inclusive trazer para vocês na aula esse mecanismo, né, de subgrupos, ou essa forma de ver, né, o tratamento lombar, tem também para cervical, né, essa questão de subgrupos, foi desenvolvido na Universidade dos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, na universidade inicial. Aí tem um instituto aqui no Brasil, vocês podem pesquisar no Instagram para ver, chamado de Instituto Wilson Mello, que o cara, né, o pessoal da fisioterapia, porque lá tem várias coisas, tem ortopedia, fisioterapia, outras áreas. E aí a galera da fisioterapia bateu o martelo e disse assim, não, vamos propor para os pacientes da gente aqui um tratamento 100% baseado em evidência, porque assim, eu quero levar o que é melhor para os nossos pacientes, e aí os caras foram atrás disso. E, inclusive, eles têm formação, eles dão um curso também dessa parte de subgrupos, como utilizar. E na clínica deles lá, do Wilson Mello, todo o tratamento deles é voltado em evidência científica, desde usar terapia manual, usar exercício, e é bem interessante, né? E tem os equipamentos modernos que eles utilizam também. Então, assim, até oriento depois, quem tiver curiosidade, ou já aí entra no Instagram, dá uma olhadinha nesse Instituto Wilson Mello, vocês vão ver coisas bem legais. E um tratamento, teoricamente, 100% dentro da ciência. Então, isso é positivo também. E aí, por que classificar esses pacientes com dor lombar? Então, assim, não é uma questão esse assunto de subgrupo só de quem pesquisa, só do cientista, vamos botar assim. Os clínicos também estão se preocupando em utilizar a ciência dentro do atendimento. Isso tem melhorado bastante nos últimos tempos. E aí, por que classificar esses pacientes dessa forma, né? Porque, primeiro de tudo, paciente lombar é um motivo de encaminhamento primário na fisioterapia, então geralmente vai ser bastantes encaminhamentos para fisioterapia com o paciente com dor na lombar, mesmo que não tivesse encaminhamento. Se você perguntar, né, muita gente tem dor na lombar, quase metade dos pacientes tratados de fisioterapia tem diagnóstico de dor lombar, e aí se utiliza-se uma grande variedade de intervenções, desde terapia manual, quem está na disciplina, né, terapia manual, exercícios terapêuticos, né, terapia, você já deve ter visto, trações e diversas modalidades fisioterapêuticas. E aí surge aquela coisa, primeiro, para o desfecho, dor, vamos botar assim, né? Ou para outros desfechos, qual é o melhor tratamento? Aí a resposta vai ser, depende da população, né? Depende de como o meu paciente se apresenta. É um paciente que tem bloqueio, é um paciente que tem dor irradiada, é um paciente que tem questão psicológica. Para cada coisa dessa, um tratamento vai ser mais indicado do que outro. A maioria dos estudos concordam que a dor lombar é uma condição heterogênea, ou seja, não é algo, né, igual. Se pegar 10 pacientes com dor lombar, as causas são diferentes. Então, tratar os pacientes com receita de bolo da mesma forma não faz sentido algum. Vocês concordam, pessoal? O que é que vocês acham em relação a isso? Ou acham que tem que tratar todo mundo igual? Geralmente, ó, Lucas entrou também. Bom dia, Lucas. Geralmente vai ser com certeza diferente, pessoal, porque as pessoas são diferentes. Existem alguns padrões comuns nas patologias, mas geralmente você vai identificar, vai fazer testes mais precisos, específicos, as causas são completamente diferentes. E aí não dá para tratar igual. Inclusive, quando a gente fala de estudo científico também, a galera tem muito assim, né? No estudo científico, geralmente você monta um protocolo e desenvolve esse protocolo para todo mundo. Só que acaba que, será que realmente aquela intervenção vai ser boa para todo mundo? Aí fica aquela dúvida. Hoje em dia, o pessoal já está fazendo um tipo de estudo que já melhora um pouco isso para o clínico, que é chamado, não sei se vocês já ouviram falar disso, de estudo pragmático. Alguém já ouviu falar disso? Estudo pragmático? Sim ou não? Se não, não tem problema nenhum. Não, eu ainda não ouvi falar, não. Não? Um estudo pragmático seria um tipo de trabalho científico, né, para ver essas questões lombares, por exemplo, em que você não precisa seguir um protocolo único. Você pode escolher, dentro das evidências científicas, o melhor tratamento para aquele tipo de paciente. Você pode mudar cada atendimento dentro
das principais evidências. Aí isso chama-se estudo pragmático, ou seja, não fica com aquele protocolo fechado. Então, assim, é um estudo, de uma certa forma, até legal, porque você vai eleger o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Não estou dizendo que é um modelo perfeito, porque assim, não existe perfeição na nossa vida, né? A gente sabe que em vários âmbitos, tanto da clínica, né, tanto do atendimento, quanto de pesquisa, etc., você vai ter vieses, vai ter falhas, vai ter erros, que é normal acontecer, inclusive pelo processo de evolução natural da gente. Aí, voltando para nosso contexto aqui, né, eu tenho classificações aí. Então, inicialmente, se pensa muito na classificação anatomopatológica, ou seja, ver as alterações anatômicas, né, e etc. Então, ver as alterações de estrutura, que são responsáveis pela dor. O grande problema disso é, às vezes, o perigo de dar um falso positivo. Ah, não, eu acho que é nervo, eu acho que é isso, aquilo outro na região lá. Sendo que na região você tem diversas estruturas, você tem músculo, você tem fáscia, você tem ligamento, você tem nervo passando próximo. E também, às vezes, o exame de imagem ele só mostra muito claramente quando uma patologia muito importante. E, às vezes, uma disfunção, né? Ou seja, uma alteração na mobilidade, o exame de imagem não capta. Então, a gente tem que ter cuidado, assim, até que ponto levar em consideração e tratar os pacientes baseados no exame de imagem. A gente tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre o que o exame de imagem está mostrando é a realidade que a gente está de frente, né, para o paciente. Lembra que o exame ele é complementar. Agora sim, o exame vai ser muito efetivo para ver se tem uma fratura óssea, para ver se tem uma redução de espaço articular, para ver se tem osteófitos, né, os famosos bicos de papagaio, degeneração, e para isso falando em radiografia. E se a gente for pegar, né, ressonâncias, ultrassom, para ver se tem lesão de parte mole, né? Então, lesão de menisco, lesão de ligamentos, lesão muscular, etc, etc. Ou seja, tirada de dúvida. Mas se o paciente chega para nós, não tem nada relacionado a isso, eu posso ir pelo quadro clínico dele, fazer todo o processo avaliativo e eleger as melhores técnicas. Daí surge uma classificação com base justamente nisso, nos achados clínicos, ou seja, no que você identificou realmente naquele paciente que tem, né, e a resposta ao tratamento. E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer em relação... Deixa só um minuto. Só fechar o negócio aqui, senão vai ficar apitando direto. Aparece para vocês o slide de novo? Tá aparecendo, sim. Ah, beleza. Então, assim, primeira pergunta que a gente tem que fazer é, pensando nessas questões, né? Esse paciente é apropriado para o tratamento fisioterapêutico? Ou seja, ele não tem nenhuma contraindicação realmente que impeça o tratamento, desde câncer, a questão vascular importante, a uma fratura local muito grave no momento, a um problema cardiorrespiratório muito importante que limite o tratamento e coisas do tipo, em que talvez vai ser encaminhado primeiramente a um médico, o cara tem uma pedra no rim, está na crise, pedra na vesícula na crise, coisas do tipo, ou mesmo questões psicológicas graves, e aí vai ser encaminhado para o profissional devido. Se o paciente não tem nada disso, ou nada muito grave que impeça o tratamento, ele entra para o processo de fisioterapia. Quando ele entra para o processo de fisioterapia, a gente tem que pensar no seguinte também. Então, e como se classifica o paciente? Qual o tempo de lesão que ele está? Vamos botar assim. Ele pode ter um trauma, um problema, não vou chamar trauma, uma lesão que acontece, uma patologia, que pode estar no seu curso agudo. Então, no início, né? Vamos botar assim, dias, 15 dias, os primeiros dias e horas, né? Quadro agudo. Quando o paciente já chega perto de um mês ali, né, talvez já se encontre no quadro subagudo, e crônico é quando eu tenho aquele paciente com mais de 3 meses de problema, certo? Ou seja, pessoal, entenda que toda doença ela tem um curso natural, ela vai iniciar e, teoricamente, ela vai evoluir. Se não evoluir para esses quadros crônicos, a tendência dela é regredir em até 3 meses. Então, pode ser que nem chegue nessa cronificação, algumas patologias. E a gente tem que ter cuidado com isso, inclusive, quando vai ver os tratamentos. Por isso que eu estou trazendo esse material para te mostrar assim, o que hoje em dia, pode ser que mude depois, é o mais recomendado para esses quadros aqui que a gente vai comentar mais para frente agora. Porque pode acontecer o seguinte, imagina assim, vou usar só um exemplo, tá? E não, a ideia não é polemizar nem um pouco, mas eu chego um paciente para mim com dor na lombar
E eu vou fazer um tratamento com ele utilizando único e exclusivamente crochetagem. Não sei se vocês já ouviram falar da crochetagem, o que é. Todo mundo sabe o que é. É um ganchozinho que faz, né, o deslizamento. Ou as liberações instrumentais, que são com aqueles elementos de ferro, assim, né, metálicos, que você faz o deslizamento. E aí o terapeuta propõe um tratamento com isso, com esses equipamentos, e diz assim, daqui a 3 meses o senhor vai estar ótimo. Vai estar muito bem. Aí a gente tem que se questionar em seguinte ponto. Até que ponto realmente será que é a crochetagem e a terapia instrumental que está causando essa melhora? Ou esse paciente não já iria melhorar de toda forma? Porque até 3 meses a tendência da história natural da doença é do paciente ter redução do quadro e melhora. Já iria ter. O tratamento só pode ou não acelerar o processo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, inclusive. Será que o que a gente está propondo quanto conduta de terapia manual e quanto conduta das outras coisas que vocês vão vir aprender, né, quem não aprendeu ainda, realmente está sendo bom para o paciente? Aí essas respostas a gente vai ter que fazer um samba, né, e meio que conciliar a parte clínica com o tratamento científico. Então, aí daí se divide, né, os pacientes para tentar achar esse melhor tratamento para aquela indicação. Então, por exemplo, pensando em subgrupos, você tem os pacientes com déficit de mobilidade, e aí vai ser indicado um tipo de tratamento. Os pacientes com déficit de coordenação, então vai ser indicado outro tipo de tratamento. Os pacientes com dor associada em membros inferiores, então ele tem dor na lombar e também no membro inferior, vai ser indicado outro tipo de tratamento. Paciente com dor irradiada em membros inferiores, vai ser indicado outro tipo de tratamento. E o paciente com tendência cognitiva ou afetiva, também sendo indicado outro tipo de tratamento, ou o paciente que tem dor generalizada. Então veja que são exemplos diferentes, mas todos com dor na lombar. E aí, né, naquelas questões, se o paciente é da fisioterapia ou não, eu vou ver se ele tem o que a gente chama de bandeira vermelha. O que seria bandeira vermelha, pessoal? Seriam as contraindicações absolutas, aquela que assim, não segue para fisioterapia, esse cara vai ser encaminhado. Se ele não tem isso, ele segue para a gente. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, o paciente tem uma fratura vertebral no local. Então, tem histórico de trauma, fratura prévia, acidente automobilístico, tem uma idade superior a 50 anos e tem isso, pode ser contraindicado. Tem uma idade, né, superior a 50 anos e tem já um câncer local, um aneurisma da aorta abdominal, uma fratura, uma infecção. A gente tem que ter cuidado. Câncer, metástase, infecção grave, síndrome da cauda equina, que vai me contraindicar manipulações e várias coisas. Uma espondilite anquilosante, dá para fazer alguma coisa de fisioterapia? Dá, mas talvez você vai fazer não manipulações, outro tipo de coisa. Então, assim, algumas contraindicações aqui vão ser 100% absolutas, outras você vai ter que pesar. E aí depois entra todo o processo de avaliação, em que você vai preencher, né, a anamnese, o questionário, as perguntas relacionadas a essas coisas. Então, por exemplo, esse paciente já teve episódio de lombar antes? Sim ou não? Já foi tratado anteriormente por algum problema? Durante o último mês, se sentiu de para baixo deprimido, que aí tem relação com as questões psicológicas? Você tem estado sem interesse, sem prazer no dia a dia, também em relação às questões psicológicas? Além disso, o paciente tem doença renal, tuberculose, hepatite, depressão, acidente vascular cerebral, né? Já teve AVC, tem alguma rigidez, tem um câncer, perda de peso, ou questões que possam complementar toda a sua anamnese. Diante disso também, pensando, né, na avaliação já clínica, você pode utilizar questionários. Hoje em dia se fala muito nesses questionários em relação a ver a incapacidade do indivíduo, que aí para lombar, geralmente os mais utilizados são o Overstreet e o Roland-Morris, que são questionários específicos para ver a incapacidade do paciente lombar e quanto é essa incapacidade, se é incapacidade leve, moderada ou severa. E geralmente você associa também com a EVA, que é a escala de dor, a escala visual analógica, em que o paciente vai dar uma nota, uma pontuação de 0 a 10. Aí, deixa eu só voltar aqui para mim. Então, vocês conseguem me ver aqui, né? No celular de vocês, então isso é bom, né? No celular de quem tem Android, né? Quem tem iOS não tem. Existe um aplicativozinho, não sei se vai dar para ver na câmera, tá aqui em cima, né? Que é o Physiotherapy. Vou botar para vocês. Só para fazer um comentário em relação a isso. Physiotherapy Questionnaires, que é um questionário, ele não é em inglês, é em português,
foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade do Ceará. E aí, o que acontece? Esse programinha, quando você usa, né, você entra nele aqui, se for apertar, ele vai me dar uma tela com as regiões, se vocês conseguem ver. E aí vai ter regiões, desde ombro, cotovelo, cervical, lombar, joelho, tornozelo. Quando você clica na parte lombar, que é o que a gente está falando hoje, né, lombar, aparece justamente Overstreet, Roland Morris e Starbeck. São os questionários que eu posso utilizar. Então, por exemplo, são questionários que justamente são utilizados nas pesquisas com dor lombar, por exemplo. Eles colocaram na palma da mão. E que você pode fazer com o seu paciente. Então, supor que eu boto o Overstreet aqui. Eu vou preencher os dados do meu paciente. Então, desde nome, e-mail, data, qual membro avaliado, se é sexo masculino ou feminino, etc. E que eu vou começar o questionário. Aqui, para simular, eu vou botar só meu nome, só para vocês verem uma coisa. Aí eu boto meu nome e vou botar para iniciar. E aí vai vir uma série de perguntas que o paciente vai responder. E aí, desde, por exemplo, intensidade da dor. Aí ele vai botar, não sinto dor no momento, a dor é muito leve no momento, a dor é moderada, a dor é razoavelmente intensa, a dor é intensa, a dor é a pior que se pode imaginar no momento. Cuidados pessoais, lavar objetos, sobre caminhar, sobre sentar, aí tem várias coisas. Ficar em pé, dormir, vida sexual, vida social, locomoção. Eu vou botar aqui só para a gente simular as piores notas, as piores coisas. Por exemplo, a dor pior que se pode imaginar no momento, etc. Eu vou botar as piores notas aqui só para a gente ver e simular. E aí, quando eu preencho isso tudo, né, vou marcando. Na verdade, o paciente vai dizendo para você e você marca, ou ele marca. E aí, no final de tudo, quando a gente fechar aqui, quando eu apertar o OK que está aqui embaixo, isso vai me gerar uma nota aqui em cima, uma nota. No exemplo aqui, eu deu 100%. Embaixo tem uma explicação do que quer dizer cada nota que deu aqui em cima. Então, por exemplo, nesse aqui, né, o Overstreet, de 0 a 20% representa uma incapacidade mínima, onde o tratamento ainda não está indicado, pois os pacientes podem realizar a maioria das atividades do dia diário. De 20 a 40% indica incapacidade moderada, onde os pacientes inseridos nesse grupo sentem mais dor e convivem com problemas ao sentar, levantar, ficar em pé, a locomoção fica mais dificultada. E no meu caso aqui eu botei os piores, deu 100% o valor, ou seja, de 40 a 60 representa uma incapacidade grave, certo? E 60 a 80% representa pacientes já inválidos, 80 a 100 para um paciente preso à cama, de sintomas exagerados. Então, quando eu botei aqui, o paciente estaria acamado, possivelmente, a nota que eu botei. Aí você preenche tudo. Existe a possibilidade de você salvar o questionário, inclusive, para poder você depois mostrar para o paciente, ficar numa parte chamada salvos aqui, em que você vai ter o questionário e você pode mostrar para o paciente a evolução, inclusive. O que eu quero dizer com isso? Você aplicando esse tipo de coisa no paciente, o antes e o depois, né, você pode aplicar no primeiro atendimento que ele chegou e depois fazer um acompanhamento ou a cada atendimento, ou, na verdade, no final do tratamento, para mostrar para ele que houve uma redução, inclusive, e uma melhora na funcionalidade dele, não só na dor. Porque uma coisa que o paciente se preocupa muito, né, em relação aos tratamentos é a questão da dor, mas ele esquece também que ele melhora de outros padrões, então eu posso também analisar isso. Existem outros questionários também relacionados a movimento, a catastrofização da dor, a parte de cinesiofobia, coisas que hoje em dia se fala muito. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar que eu repito 1000 vezes, não tem problema nenhum, tá? Aí depois disso parte para uma anamnese, né? A gente já conversou um pouco ali, já falou da anamnese, e seguidamente o exame físico, em que eu vou testar os movimentos, posso ver a postura do paciente, né? E observar o que mais me chama a atenção da postura, eu acho hoje em dia, né? Aí é minha opinião de experiência profissional. Você focar na postura só aquilo que mais te chama a atenção, e sim focar bastante nas questões dinâmicas de movimento. É o que hoje em dia geralmente se orienta. E aí vê os exames de movimento ativo do paciente, flexão, extensão, inclinação e rotação do tronco. Aí vamos falar dessas questões, né, na parte dos vídeos, ou hoje ou na próxima aula. Ver exames de movimento do quadril, teste de mobilidade da coluna toracolombar, ver se o paciente tem força na musculatura do tronco, né, na coluna, se tem instabilidade, e aí eu posso associar esses movimentos funcionais, primeiramente, com testes específicos. Então, a LASEG, SLAMP são testes para a raiz nervosa, teste Patrick-Faber para ver a articulação sacroiliaca, teste de instabilidade da lombar, eles testes de estabilidade.
e aí utilizar esse raciocínio e essa somatória de informações para saber onde meu paciente se inclui, certo? Posso ver teste reflexo também. E aí, diante disso, eu posso, né, separar meus pacientes, sim. Paciente que vai ser mais importante utilizar as mobilizações articulares, e aí entra a terapia manual como tratamento. Paciente que vai ser mais interessante os exercícios específicos, ou que ele precisa de uma estabilização, ou que precisa de algum tipo de tração. Ou seja, não é só eu simplesmente chegar e fazer a técnica manual que a galera acha massa na internet, não sei o que é que vocês acham da manipulação, que eu tô doido para aprender, que eu quero fazer, que eu quero pegar meu paciente e estralar ele todinho. Tá, isso é legal, desde que tenha indicação para isso aqui. Então, para eu chegar nisso aqui, primeiro eu tenho que ter todo um entendimento teórico e depois prático de por que a gente faz isso. Não, se eu pego 10 pessoas com dor lombar, vamos lá, deita e manipula a lombar. Não é assim, pessoal. Até porque, lembra que como apareceu ali no começo, né, na nossa aula de hoje, existem as bandeiras vermelhas. Ou seja, existem aqueles pacientes que são contraindicados, inclusive, receber uma técnica dessa mais intensa. E aí eu vou ter que fazer outro tipo de manobra com esse paciente. Por isso a gente precisa entender o raciocínio clínico para poder saber quando que eu vou utilizar a técnica Y, B, Y ou Z, né? O que vai ser apropriado. Porque veja que no texto ele vai falar da terapia manual, mas também ele orienta exercícios. Hoje em dia, a maioria dos estudos, inclusive, se você botar, no final eu vou mostrar para vocês aqui, na base de dados lá, terapia manual, muito estudo que está saindo recentemente está associando terapia manual com cinesioterapia. Eles estão vendo que isso dá mais resultado do que ficar só na terapia manual ou só na cinesioterapia. Inclusive, eles têm o termo que eles chamam terapia hands-on e hands-off. Hands-on quer dizer terapia que é na maca, terapia que é mais passiva. Então, tudo de técnica manual que é passivo, osteopatia, quiropraxia, RPG, etc., considera-se hands-on. E hands-off é tudo que está relacionado a exercício, orientação do paciente, educação, questão biopsicossocial, está aqui na hands-off. Qual seria o ideal, talvez, para a gente, terapeuta, né? Futuros fisioterapeutas, vocês que estão aqui, os meninos, mesmo que em períodos diferentes, né, que são. Pensar em mesclar essas duas coisas. Então, vai ter a parte da maca, mas também tem a parte do movimento. Tem um profissional que fala bastante nisso, que é o Josemir Dutra. O Josemir Dutra fala assim, que para ele a fisioterapia, né, é 20%. Para ele, tá? Isso é polêmico, mas para ele acha assim, 20% maca e 80% movimento. Não sei se a proporção seria exatamente 20 a 80, mas que precisa-se dessa questão de trabalhar a terapia manual na maca, mas associar depois com o exercício, eu acho sim fundamental. A gente só precisa ver quanto de proporção disso aqui, não necessariamente 20 a 80. E aí, exercício também é recomendado. Na verdade, é muito bem recomendado, né, na maioria dos trabalhos. E aí, desde pilates, a exercício cinesioterapia convencional, tem uma gama de coisas. E a terapia manual está no processo também. Então, o que a gente faz, né, de tratamento manual também é bom. Só, hoje em dia, se indica mais você fazer associando com outras coisas. E aí, a gente entra nos subgrupos de fato. Então, pacientes com déficit de mobilidade, pacientes que podem ter coordenação, né, da mobilidade alterada, dor associada em membros inferiores, com irradiação, né, a questão neural relacionada, ou com tendências afetivas ou dor generalizada, ou seja, os pacientes que são psicossomáticos, né, as questões psicossomáticas. Só um minuto. Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. Para todo mundo, tudo bem? Para os meninos aí. Tá tudo ok. Gabriel, Lucas, Tássio, Manali. Beleza, qualquer coisa pergunta. Tranquilo, E aí, vamos lá agora, destrinchar cada um. E aí, por exemplo, o que é que eu fiz nesse material? Quis deixar mais para vocês mais destrinchado. Então, eu geralmente coloquei assim, paciente que tem o déficit de mobilidade, eu coloquei o quadro clínico,
Então, isso serve, inclusive, como um guia para vocês. Chega um paciente no atendimento futuro de vocês, consultório, o que seja. E ele apresenta esse quadro aqui que eu vou descrever agora. Se ele apresenta esse quadro aqui agora, ele é um paciente que tem um quadro agudo e está encaixado como um déficit de mobilidade. Aí você vai ver que eu vou descrever os quadros clínicos de cada área e depois vai aparecer as intervenções indicadas. Então, por exemplo, nesse paciente mais agudizado, o que eles indicam? Primeiramente, terapia manual. Então, o que é legal disso, pessoal? Aí, por exemplo, já um paciente que tem déficit de coordenação vai ter os mesmos achados clínicos, não mesmos iguais, vou dizer, o achado clínico para você, subagudo, crônico, e depois tem as intervenções indicadas. Olha o que é primeiramente indicado. Exercício de estabilização, reeducação. Existe a terapia manual, mas ela não está como a primeira indicada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui vai talvez, não tenho certeza, porque cada paciente reage de maneira diferente, te dá uma precisão maior no tratamento. Você sabe aquele que realmente a terapia manual vai ser efetiva, e você vai saber aquele que talvez, se eu começar de outra forma, exercício, vai ser melhor para ele. Certo? Então, pacientes que têm o quadro agudo, e o que é que apresenta em relação a esses que são com déficit de mobilidade? Primeiro, vai ter limitação de movimento da coluna lombar, iniciando na primeira metade da amplitude do movimento. Ou seja, quando ele começa o movimento, ele já sente os sintomas. Não consegue ficar em pé, sentar ou caminhar por longos períodos. Tem uma dor na região lombar, também seguindo para as nádegas, para os bumbums, para a coxa, com duração menor de 16 dias. Lembra que é um quadro agudo. Apresenta hipomobilidade segmentar na parte inferior da coluna. Tem dor unilateral, de um lado só. Início dos sintomas são frequentemente associados a um movimento brusco. Ele fez um movimento rápido e travou, não habitual. Dor primária na coluna lombar, mas também pode haver sintomas em membros inferiores. Sintomas reproduzidos com teste de mobilidade segmentar. Você pede para o paciente fazer o movimento, no início do movimento ele sente. E tem ausência de sinais neurológicos. Então, se o meu paciente se enquadra nisso aqui, eu já sei que ele está nessa categoria 1. E já sei que possivelmente a intervenção indicada, por esse material que estou me dando aqui para vocês, vai ser isso aqui, iniciar com terapia manual, possivelmente técnicas de manipulação articular ou de mobilização articular. Então, vai entrar no que a gente já vem conversando. E aí, depois disso, feita a terapia manual, relaxei os tecidos, fiz técnica muscular, eu vou entrar com os exercícios. Vou falar já da intervenção. Existe também a classificação categoria 1 para o paciente subagudo. O paciente subagudo, o que é que ele já vai diferenciar do agudo? Ele vai ter uma limitação mínima de movimento da coluna, então o outro tem uma limitação mais severa. Sintomas já aparecem mais no final da amplitude do movimento, então veja que o outro era no início. Ele vai ter dor na região lombar, nádegas e coxa, vai ter rigidez na coluna, sintomas reproduzidos, com testes de movimento para torácica, lombar e sacroiliaca, e restrição de mobilidade da região lombopélvica e quadril. E aí, quais seriam as intervenções? A gente até já citou, Terapia manual vai entrar bem nesse paciente que tem alteração de restrição, porque a gente sabe que possivelmente o tecido acometido principalmente é o articular e logo na sequência muscular. E aí depois você entra com as questões de exercício. Exercício para melhorar ou manter a mobilidade, então o foco é mobilidade. Exercício para mobilidade de quadril. E essa questão aqui, entenda, não é que o paciente é mal educado, mas quando se fala assim, educação do paciente, é no sentido dele não ficar só 100% no repouso. Hoje em dia se sabe que não é a melhor opção, e sim, na verdade, o paciente só reduzir a intensidade que ele estava de atividade, mas permanecer ativo, evitar o repouso total na cama, levar uma vida mais ativa. E ser orientado, mostrar para ele que existe essa história natural da doença, mas que ela tem uma tendência grande de melhorar, mesmo sem intervenção. Então, juntando essas informações é importante para o paciente. E aí a terapia manual, as manipulações, mobilizações estão altamente recomendadas. E aí, depois disso, ele já entra numa fase mais ativa em que vai fazer exercício, que é importante gerar o processo de autoconfiança e alta eficácia do paciente, que ele mesmo possa conduzir depois, e que precise cada vez menos da gente da fisioterapia. Ele venha só para ajustar algo e depois tenha uma vida normal. Categoria 2 é o paciente que tem déficit de coordenação da mobilidade. O que é que ele apresenta de alteração? Eu não vou ficar lendo ou repetindo todos esses, eu vou falar alguns e depois vamos para as intervenções, que eu acho que por hora hoje, falar das intervenções é o que mais vai ser importante para vocês.
Então, o paciente que apresenta uma lombalgia aguda nessa categoria 2, o que é que ele vai ter? Exacerbação aguda da lombar e tem uma recidiva, ou seja, tem vários episódios de dor lombar nos últimos anos. Tem dor em membros inferiores. Tem sintomas de dor lombar em membros inferiores reproduzidos na primeira metade da amplitude do movimento. Geralmente tem uma idade inferior a 40 anos, então mais novo. Tem uma dor lombar e em membros inferiores reproduzidos com testes provocativos. A gente viu alguns testes lá de exemplo no início. Teste para instabilidade da coluna, Laser Slump, etc. Pode ser que aumente, né, os sintomas. Não tem, rara presença de sinal neurológico. Tem deficiência de mobilidade, né, da coordenação durante os movimentos de flexão e extensão. E geralmente os músculos posteriores do membro inferior têm uma flexibilidade normal. Então, se meu paciente se enquadra nisso e ele é déficit de mobilidade, aí eu vou falar, né, de subagudo e crônico, mas eu já tenho aqui apontando para vocês os tipos de intervenção que são mais indicados. Se ele é subagudo, também vai ter algumas características, eu não vou ficar repetindo elas aqui para não ficar muito, né, extenso. E o paciente crônico também vai ter algumas características. Se o paciente se enquadra nessa categoria 2, quais são as principais intervenções indicadas? Aí, primeiramente, já que ele tem um déficit de coordenação, a ideia é você trabalhar essa coordenação através de, primeiro, exercícios de estabilização, reeducação neuromuscular, treino de força e aí, se necessário, algum ajuste manual. Mas veja que não é a primeira indicação. Trabalhar a postura de movimento que mantém a coluna neutra também. Ou seja, exercício é o primeiro indicado da lista. Depois a terapia manual. O de mobilidade era o inverso. Categoria 3. Então, aquele paciente que tem lombalgia com dor associada em membro inferior. O que é que ele tem de achado clínico na fase aguda? Tem uma dor lombar e dor referida em membros inferiores. Então, dói na lombar e dói também no joelho, no pé, sei lá, mais embaixo. E tem uma dor lombar de membros inferiores diminuída ou centralizada em posições específicas, ou que aparece só com movimentos específicos e repetitivos. E aí, esse paciente tem o que a gente chama de preferência direcional. O que seria preferência direcional? Aí, quando o paciente diz assim, quando eu faço flexão do tronco, quando eu me abaixo, melhora meu sintoma, não dói. Quando eu faço extensão, dói muito. Ele possivelmente tem uma preferência direcional para flexão, que é um movimento que não dói. O paciente agora tem para extensão, ele diz que alivia a dor nas costas, e quando ele faz a flexão dói muito, ele tem uma preferência direcional para extensão. O que quer dizer que, se ele tem uma preferência direcional para extensão, exercícios que trabalham a postura de extensão são interessantes para fazer com esse paciente. Ou se fosse o oposto, exercícios para flexão seria mais interessante. Ou seja, é mais um indicativo do que fazer. Existem também os pacientes que apresentam o que a gente chama de shift lateral, que seria, não chega a ser uma escoliose, mas um deslocamento lateral do tronco, dos ombros em relação à pelve. Essa alteração pode ser corrigida também com exercícios terapêuticos, cinesioterapia. Quais são as indicações, então, desses pacientes que têm essa questão associada, né? Exercícios que centralizem os sintomas. Pode-se entrar com a tração lombar, aí entram as técnicas de pompagem, que a gente já treinou, né, pessoalmente, que aí eu posso fazer, né, tanto cervical quanto lombar, com a coluna em posição neutra, e fazer exercícios depois, para corrigir tanto o shift lateral, essa alteração, ou exercícios que trabalhem a preferência direcional do paciente. Categoria 4, estamos quase acabando, falta 4 e a 5. O paciente também vão ter algum quadro clínico, que você pode investigar se bate ou não, tanto agudo, subagudo e crônico. E aí, né, que aí eu vou pedir que você depois leia com mais calma, né, na hora do estudo. E aí depois eu vou ter as intervenções mais indicadas. Que aí, por exemplo, nesse quadro, lombalgia com dor irradiada, técnicas que trabalham o sistema neural vão ser mais bem indicadas. Então, as mobilizações neurais, técnicas para promover a centralização dos sintomas, evitar, isso é importante também, movimentos e posições que piorem os sintomas, ficar forçando a dor. Exercício de mobilidade neural, e aí se inclui tanto exercício ativo, que a gente chama de automobilização, quanto exercício passivo, ou seja, o terapeuta fazendo a mobilização neural, né, sem produzir sintomas, não pode ter dor, né? Na mobilização neural geralmente não tem dor. Exercícios executados na final da amplitude do movimento de forma sustentada. São as intervenções indicadas.
E aí agora, quando o meu paciente se enquadra na categoria 5, ou seja, ele tem mais gravemente do que problemas de movimento, ele tem sim questões psicossomáticas, a dor dele vem pelo estresse, né, relacionado ao estresse, e ele tem associado quadro de depressão, tem medo que o movimento, né, o trabalho piorador, ou seja, ele tem a cinesiofobia, ele tem uma baixa expectativa da recuperação, a percepção dele sobre a dor é exacerbada. Então, o que é que eles indicam, primeiramente, como intervenção? Antes mesmo de tocar no paciente. Primeiro, ouvir o paciente mais. Segundo, orientar ele sobre, né, que ele é o cara responsável pela melhora dele, que ele precisa seguir as orientações, associando com exercícios graduais, nada muito brusco, e com metas, trazer metas para esse paciente. Mostrar para ele que a percepção dele pode mudar em relação à dor dele, que ele pode ter uma melhor expectativa. E associar com a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia que associa exercício com a parte psicológica. E aí a questão multidimensional, né, multiprofissional do psicólogo atuando junto com o fisioterapeuta ou outros profissionais se torna importante nesse contexto, desse tipo de paciente. E assim a gente tem, né, a classificação de subgrupos. Deixa eu voltar para mim aqui agora. Alguém tem alguma pergunta nesse passo a passo que eu mostrei para vocês? Vou mandar esse material para vocês, obviamente. Alguém tem alguma pergunta sobre o subgrupo ou foi tudo tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Foi bem explicado da aula. Tranquilo. Tranquilo todos? E aí, a partir disso, eu vou poder eleger as técnicas. Então, só para contextualizar aqui agora, e as técnicas eu vou deixar para falar bem mais quando a gente for fazer, né, a próxima aula, que eu vou mostrar mais mesmo os vídeos e tudo, e vou mandar para vocês na próxima aula mais. Mas só para contextualizar, né? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Aparece para vocês aqui. E aí, se eu vou fazer, por exemplo, deixa eu ver aqui um vídeo. Se eu vou fazer a manipulação, veja que a marca desse cara aqui na foto. Ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo. Veja que é uma marca mais baixinha, mais apropriada. Eu vou colocar os parâmetros. Deixa eu adiantar o vídeo. Vou posicionar o paciente. E aí vou fazer a técnica. Que eu vi que tem indicação para fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui em todo mundo, entende? Só que às vezes acaba acontecendo isso com os profissionais quando estão no início da profissão, né? E quando começam a aprender essas técnicas, querem fazer em todos os pacientes. A gente tem que ter cuidado. E hoje em dia tem que ser um pouco mais seletivo o que é que a gente vai fazer. Monto todos os parâmetros. Veja que ele está montando os parâmetros para chegar a tensão na lombar mesmo, que ele vai corrigir. E ao final de tudo, depois de estar bem posicionado, veja a posição do paciente do terapeuta. O braço passando sobre o braço do paciente, o outro braço aqui próximo do quadril, aí as mãos próximas da lombar. Ele vai fazer uma torção do tronco. Essa mão de cá, da esquerda, né? Vamos botar assim, vai empurrar o tronco na direção da maca. Essa mão que está próxima do quadril vai puxar no sentido para lá, onde meu mouse está apontando. Então, eu vou ter um movimento desse lado aqui para cá e desse lado aqui para lá.
usando a respiração do paciente. Na expiração é que vai acontecer a técnica. O paciente vai fazer 2 ou 3 inspirações, expirações, na última ele manipula. Veja que é uma técnica de alta velocidade em baixa amplitude, porque a finalização da manobra ela tem que ser rápida. A hora de fazer, veja que é muito rápido. Certo? Então, por exemplo, quando o cara monta os parâmetros, feito aquilo ali, faz a manobra, e que a execução é rápida. Certo? E eu tenho que ter cuidado com os parâmetros, explicar para o paciente, avaliar com o cara que está fazendo. Aqui é um cara de quiropraxia. Veja que ele está tendo todos os parâmetros primeiro, são todos os parâmetros primeiro para depois fazer a técnica. Deixa eu adiantar um pouquinho. Então, ele palpa o tecido, mobiliza as estruturas, para depois posicionar o paciente e fazer a correção. Existem algumas diferenças entre o trabalho da quiropraxia, são não tão grandes, mas tem algumas diferenças, e o trabalho da osteopatia, por exemplo. Veja que a pegada do quiroprata já foi diferente do cara ali da osteopatia, aqueles outros que eu mostrei. Ó. Esse braço dele já não está passando entre o braço, ó, e a outra mão sozinha que está lá na lombar. E veja a força que ele coloca no movimento. Deu para ver? Aí, a manipulação é apenas um tipo de técnica para lombar. Eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de músculo energia. Na região lombar. Então, eu tenho técnica de músculo energia. Em que, ó, veja aqui, eu já, paciente, já em decúbito lateral, e veja a posição do terapeuta. Já estou virado de frente para as pernas do paciente, uma mão segura nas pernas, outra mão está lá na região lombar. E aí o paciente vai fazer um movimento no sentido para baixo, uma força para baixo, o terapeuta vai resistir aqui. E aí vai manter durante essa resistência durante 3 a 4 segundos. Quando o paciente relaxar durante 4 repetições, na última repetição das 4, o terapeuta vai puxar essas pernas para cima, para gerar uma abertura do espaço articular lá na lombar. Certo? Ou seja, eu vou ganhar no sentido, né, para cima. É outra técnica. Eu posso também trabalhar com, por exemplo, só estou dando exemplos aqui, a mobilização lombar. Deixa eu ver algum vídeo aqui. Em que eu tenho desde a mobilização neural até a mobilização da coluna. E depois posso associar como foi falado no material. Deixa eu só selecionar aqui os vídeos. Com um exercício também, depois. Mas eu posso iniciar com a mobilização articular, como está aparecendo aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho. Você vai colocar a mão sobre a região lombar e vai fazer o que a gente chama de mobilização, ou seja, vai empurrar do sentido de posterior para anterior.
Veja que ele usa o peso do corpo, não só o movimento do braço, para fazer essa mobilização. E, por exemplo, aqueles pacientes que não podem receber a manipulação, já esse tipo de técnica é mais suave, mais sutil, e dá para se fazer basicamente em quase todos os pacientes, ou todos os pacientes, a mobilização. E vai ter resultado tão bom quanto a manipulação. E aí apareceu aqui como a mobilização articular de Maitland. O Maitland, né, que é um método específico de terapia manual, ele gradua as mobilizações de 1 a 4. E o grau 5, que ele fala, já seria a manipulação, o thrust, né? Então, de 1 a 4 são as técnicas de mobilização, priorizando principalmente, primeiramente, né, a redução do quadro álgico, analgesia e tudo, e depois ganho de amplitude de movimento. Fiz essa mobilização, posso entrar, por exemplo, com esse outro tipo de mobilização aqui, que esse cara vai mostrar aqui agora. Deixa eu só adiantar um pouco. Que ele vai colocar as pernas da paciente sobre a coxa dele. Ele vai fazer o que a gente chama de stretching, provavelmente. Vai pegar esse tecido e vai fazer uma mobilidade do quadril. Observe o movimento. Está mobilizando a região lombar. Existe essa possibilidade. O stretching lombar. Veja que não precisa ser brusco nem nada, o movimento é curtinho e efetivo. Veja que o que é legal aqui é que ele usa o movimento do quadril. Então ele se posiciona bem, abre bem as bases, faz uma flexão de joelho, né, como se ele estivesse um pouquinho sentado, e faz a mobilidade não com os braços, e sim com o tronco. Observa que ele mexe o tronco lá atrás. E também posso evoluir para, por exemplo, as técnicas de mobilização neural. Posso trabalhar a raiz lombar primeiramente, e depois tem técnica de mobilização neural, aí só precisa procurar, né? A gente botaria aqui depois, mobilização neural, para o nervo ciático, para os nervos mais periféricos depois. Aqui é um exemplo para montar. Só adiantar um que eu vou, ó, não sei se dá para entender no vídeo. Eu estou segurando uma mão na caixa torácica, outra mão próximo da lombar, e o movimento vai acontecer do meu tronco para a região do quadril, ou seja, eu vou tracionar essa região do quadril, fazendo não sei se você consegue imaginar os nervos aqui, é como se eu estivesse esticando o nervo e retornando. Esticando o nervo e retornando. Ó. Aí gera um movimento rítmico, oscilatório, em que eu vou ficar indo e voltando. Ou seja, pessoal, né, esses vídeos eu mando já para vocês, esses que a gente mostrou. Eu vou eleger o meu tratamento de acordo com, primeiro, aonde meu paciente se encontra, né, se é agudo, subagudo, crônico, e que tipo de terapia manual e depois que tipo de exercício vai ser mais efetivo para ele. Isso aí ficou claro? Sim ou não, pessoal? Pessoal, vocês estão aí ainda? Ficou, professor. Bastante claro, professor. Máximo, Ali, Gabriel. Eu até lhe pergunto já quando é que vai ser seu Ficou curso aí sim, de professor, terapia tranquilo. manual. Como é, Tiago? Quando é que vai ser seu curso aí de terapia manual? Diga Então, aí. a gente pretende, né, já respondendo a sua pergunta, assim que a pandemia acabar, né, abrir uma nova turma. Na verdade, Eu quero tem de uma turma... avaliação, professor. Vamos conversar. Tem esses dois aí mesmo. Aí a gente teria já turmas que estão só respondendo sua pergunta que você levantou agora. Que tem uma turma de terapia manual que está em andamento, só que acabou que paralisou, né, por conta da pandemia. Quando voltar da pandemia, a gente vai finalizar. Ainda faltam uns 3 módulos ainda para essa turma. E aí a gente já vai lançar uma turma nova, tanto de avaliação quanto de terapia manual. Agora, a data eu não tenho como te firmar agora, nem para vocês, porque a gente não tem noção como é que vai ficar essa questão da pandemia, o que é que vai voltar já, o que não vai, porque ainda não está podendo ter aglomeração de mais de 10 pessoas, não sei quantas pessoas. E a gente dava o curso, né, dava o curso geralmente no hotel Jangadeiro, e geralmente é uma média de 20 pessoas, 18, 15, 30. Então, como é que eu coloco 30 pessoas nesse momento de pandemia numa sala para ter aula? Entende? Não dá agora para a gente fazer isso. Mas a E previsão porque a prática também, né? Sim, vai ter o contato. Mas, assim, a previsão, tudo indicando que no segundo semestre já tenha alguma data. E assim que eu souber, eu já passo para vocês. Assim que tiver confirmado, né? Ótimo. Certo? Tiago e Manali que perguntaram. E os outros meninos também, se interessar futuramente, a gente conversa, certo? E aí, sim, só para a gente fechar essa parte aqui, mas acho que, né, você falou que foi direto, foi preciso, legal.
Deixa eu mostrar para vocês a última coisa. E aí, diga uma coisa, aparece para vocês a página aqui de novo? Sim, professor. E aí, Sim. quando eu vou lá, ó, por exemplo, no PubMed, que é o site de busca dos artigos, um dos, né? Vou botar lá PubMed Mesh. E eu vou botar aqui o Google Tradutor para me ajudar também, já que o inglês para mim é difícil, não sei como é o inglês para vocês, né? Estou dando só um exemplo. Eu não sei inglês, vamos supor que vocês dissessem isso. Eu vou para o Google Tradutor. E aí eu vou botar aqui, por exemplo, ó, veja o que eu quero mostrar para vocês. Ó, terapia manual. Vou botar do português para traduzir para o inglês. Aí ele me dá Manual Therapy. Aí eu vou jogar Manual Therapy lá no PubMed, no Mesh. Coloco lá, boto procurar. Ele vai me dar um termo similar, que é a manipulação musculoesquelética. Mas veja que aqui, ó, dentro das palavras similares, que ele vai pegar tudo que é trabalho que tenha esses termos. Eu tenho aqui, ó, terapia manual, ó, Manual Therapy. Eu posso filtrar pelo que eu quero. Estudos com terapia, com, por exemplo, epidemiologia, etc, etc. Mas eu não vou filtrar nada. Eu vou botar adicionar e vou botar para procurar. Estudos com terapia manual, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó, existem 16.566 desde o início, né, desde 1944 até hoje, tem essa quantidade de estudos. Assim, caramba, eu vou ler 16 mil trabalhos, não necessariamente, né? A gente pode fazer os filtros aqui, né, tem ao lado. Então, por exemplo, eu quero os trabalhos dos últimos 5 anos. Aí já cai para 2.819. É mais fácil ler essa quantidade, né, do que ler 16 mil. Ainda está muito, professor. Eu posso botar do último ano. Do último ano eu tenho 251, já melhorou bastante, né, do que 16 mil. E aí posso ver o que é que foi estudado no último ano e publicado. Eu quero dos últimos 5 anos. E aí eu posso também triar pelo tipo de estudo. Para vocês, o que é interessante? São duas coisas. Revisão sistemática é interessante. Meta-análise é interessante. E estudo clínico, que é o Randomized Control Trial, que tem a divisão de grupos. E aí eu tenho uma média de 984 estudos entre revisão e estudo clínico. Aí eu posso separar, pegar só o clínico, por exemplo. Se eu pego só estudo clínico, olha quantos eu tenho, né? Só estudo clínico. 729. E obviamente que eu vou selecionar, né? Não é que eu vou pegar tudo isso, mas dentro desses, o que é que me interessa? Vou dar um exemplo, ó, aqui. Efetividade, ó, do exercício terapêutico e da manipulação na sacroiliaca, ou seja, tem relação com a lombar, disfunção sacroiliaca. Um estudo randomizado e controlado. E o que é legal desse é que é gratuito, ó, free. Então eu posso abrir aqui, vamos ver se ele abre, né? Aqui está dizendo que, né, eu consigo o texto gratuito nesse site aqui. Vou clicar para ver e vamos ver se ele me dá mesmo. Se ele não der, tem aqui PDF. Foi um estudo de 2019, inclusive. Muito legal. Então ele me dá aqui, 10 páginas. Efeitos da manipulação. Vou até salvar esse para mandar para vocês junto com os vídeos. Da terapia manual, juntamente, veja aqui, observe, tá bom? Esse, exercício terapêutico e manipulação. Esse aqui só, manipulação espinhal, ou seja, manipulação da coluna, e exercício para a região lombar, em adolescentes. Tá vendo, pessoal? Efeito da terapia manual e estabilização com exercício. Consegue ver que o que eu falei bate com o que os estudos estão mostrando? Já peguei aqui pelo menos 3 ou 4 que fala de exercício com terapia manual. Efeito do exercício e imobilização. Certo? Aqui não, foi já direto, né? Manipulação facial para tona do carpo. Manipulação facial. PNF, que é uma técnica manual, e tem exercício também para o tratamento de pacientes com osteoartrite. Que eu vou mandar isso para vocês também, gratuito, vou abrir. Exercício excêntrico e também a parte, né, de liberação instrumental associada. Vou mandar isso para vocês também, tendinite de Aquiles. Uso do dry needle, que é o agulhamento com a terapia manual e com o ultrassom para fascite plantar. O estudo multicêntrico. Ou seja, o que eu estou mostrando isso para vocês? Assim,
Que aí quando eu pego um material desse, vou pegar esse que é gratuito aqui, vou botar o PDF, ó, PNF, terapia manual, e quando eu vou ler, alguns mostram foto, esse aqui não tem, mas outros não mostram, mas por exemplo, tem dizendo como é que ele fez, deixa eu ver aqui. Em algum local aqui, provavelmente, vai dizer o protocolo, como foi feito a técnica, certo? Como foi utilizado o tratamento, de tal forma, de tal forma. E, ou às vezes em tabela, ou no próprio texto, vai estar explicando como foi feita a conduta. Você pode dar uma olhadinha. Alguns trabalhos vêm com a questão de imagem, e aí também facilita, porque você vai ter um entendimento de como foi feito. Deixa eu abrir aqui, eu queria mostrar algum que tivesse imagem também, só para vocês terem ideia. E aí depois, obviamente, deixa eu ver se tem imagem. Esse já tem imagem, aí, legal. E aí depois, ó, liberação instrumental. Não estou dizendo, pessoal, também que esse estudo aqui é o estudo perfeito e maravilhoso, tá? Porque ainda existe outra questão chamada metodologia da pesquisa, que você tem que avaliar se esse trabalho é de qualidade ou não. Mas, por exemplo, é um trabalho que foi publicado, ó, esse daqui, deixa eu ver o ano. Cadê? 2016, né? Não está tão distante, em que, além de falar do tratamento, que é legal para você, aluno que está no início, ou mesmo os meninos que estão no final, né, Monali e Thiago, mas ele mostra como foi feito o exercício excêntrico, e que realmente, hoje em dia, na literatura, se utiliza isso para tendinite de Aquiles. Aqui ele fala também de um tipo de palmilha ou emborrachado, né? Na verdade, isso aqui é o instrumento, né? A instrumental. E essa utilização do instrumental na liberação, ó, do tendão e da panturrilha. Então, ele está mostrando como foi feito. Então, te dá um norte, pelo menos, do que a galera está testando sobre terapia manual. Então, assim, se você gosta do tema, né? Não sei o que você acha da disciplina, porque, infelizmente, a gente foi prejudicado em relação à prática. Mas você soma esses estudos que estão sendo feitos sobre o tema manual, terapia manual, com o que o professor mostra na sala, com os vídeos e com a prática, você vai ver que sua prática vai ser mais assertiva e vai melhorar. Porque você está agora juntando várias informações, inclusive levando em consideração informações científicas, porque estão nos artigos. Ou seja, você vai fazer a terapia manual com muito mais segurança. É isso que eu queria deixar para você. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? E se vocês têm ainda alguma pergunta? Para mim ficou Ficou claro. claro, professor. Os meninos também. Me preocupo também muito com Lucas, Gabriel e Tássio, porque os meninos Monali e Thiago já teve prática de PTS e tudo, mas os meninos, os outros não. E aí, para os meninos também ficou claro, pessoal? Tá Ficou tranquilo. claro, professor. Ah, mesmo? Claro, o que é que vai faltar, né, para a gente preencher essa cereja do bolo? Seria a gente fazer a prática, obviamente. Infelizmente, até agora, né, não está com condição por questão da pandemia, mas eu espero que a gente volte o mais breve possível, e quando voltar, se tiver a oportunidade de cruzar com vocês na disciplina novamente, pelo menos para rever a prática, eu vou com o maior prazer passar para vocês. Ou, como o Thiago mesmo falou, em um curso da vida, né, a gente conversar sobre isso. E aí, com certeza, eu vou te mostrar mais uma vez a importância dos estudos, a importância da prática e como utilizar com qualidade isso na prática. Essa é a ideia. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, né, finalizar aqui nossa gravação. Mas acho que já não tem dúvida, então tudo bem.